Olá, professores! Eu sou Grazi Medeiros, fonoaudióloga e psicopedagoga, e na nossa série O Papel da Fonoaudiologia no Desenvolvimento da Escrita, episódio 3, nós vamos falar sobre os processos da compreensão da leitura e de elaboração da escrita. Nós temos a comunicação humana e as suas modalidades oral e escrita, e bem como os distúrbios que podem acometer a comunicação, como objeto de estudo da fonoaudiologia. A fonoaudiologia como ciência, ela estuda a comunicação e ela possui uma base, né, na neurociências e da linguística, que ajuda a compreender como que ocorre a aquisição da linguagem oral e linguagem escrita, para poder desenvolver avaliações e intervenções que sejam eficazes nesse processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita. Esses estudos, eles têm nos mostrado cada vez mais que é a partir da linguagem oral que surge a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela utiliza dos mesmos componentes da linguagem oral, e a linguagem oral é um preditor, né? É um preditor para que essa linguagem escrita possa ocorrer de maneira adequada e eficaz. Então, junto com a linguagem oral, nós temos as funções executivas, né, as funções cognitivas de atenção, de memórias. Nós temos as funções executivas de memória operacional, de controle inibitório, de planejamento. Associada ao ensino formal, são essas as bases que vão garantir o sucesso da aprendizagem na linguagem escrita das crianças. Então, nós sabemos que a linguagem escrita, ela não é um processo natural, pelo contrário, é um processo complexo e que precisa ser ensinado a partir de uma instrução formal, para que a criança tenha base desde lá no sistema alfabético e ela possa desenvolver com competências e habilidades para a linguagem escrita. As habilidades linguísticas, né, os seus subsistemas ou seus componentes são a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e a pragmática. Esses componentes, eles são comuns tanto à linguagem oral quanto à linguagem escrita. A fonologia diz respeito às regras fonológicas de utilização dos sons da nossa língua, né? Como que a gente discrimina os sons, como a gente organiza os sons para estruturar a nossa fala. A morfologia refere-se à estrutura das palavras. A sintaxe diz respeito a como que nós usamos as regras gramaticais para estruturar as frases. A semântica já refere-se ao conteúdo, né, aos significados. E a pragmática, como que nós utilizamos a linguagem oral ou a linguagem escrita. Então, a pragmática diz respeito a esse uso, se esse uso ele é coerente ao contexto que nós estamos. O que acontece com esses componentes da linguagem, que são componentes que dizem respeito tanto à linguagem oral quanto à linguagem escrita? Inicialmente, esses subsistemas, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, eles garantem uma base para que a linguagem escrita possa ser desenvolvida. Quando a linguagem escrita, quando a criança já atinge um nível, né, de proficiência em linguagem escrita, a linguagem escrita ela vai reforçar esse subsistema, esses componentes. A criança, quando ela domina a linguagem escrita, ela tem melhor habilidade fonêmica, fonológica, ela tem maior conhecimento morfêmico, ela tem melhor uso das regras gramaticais para estruturar tanto a sua linguagem oral como a sua produção escrita. A questão da semântica, o vocabulário, a linguagem escrita, ela fortalece o vocabulário da criança, ela faz com que esse vocabulário possa aumentar, né? E o aumento do vocabulário, oriundo ali da linguagem escrita, ele ajuda na compreensão cada vez mais competente de leitura. E a pragmática, a linguagem escrita, ela fortalece essa habilidade de uso da língua, tanto na modalidade oral, quanto na modalidade escrita. Quanto mais competente a criança for na sua linguagem escrita, nas suas produções, nas suas leituras, melhor o uso da sua linguagem ela fará. Bom, em pensando, né, na questão dos estudos científicos que nós temos dentro das bases da neurociências e da linguística, da neurolinguística, psicolinguística, esses estudos, eles evidenciam que a linguagem escrita é complexa e ela deve ser ensinada de maneira explícita e formal. É com a escolarização que a criança consegue chegar à identificação automática das palavras.
e aquelas palavras que ela não conhece também. A escolarização que garante esse domínio do sistema alfabético, esse domínio da codificação, da decodificação, para que a criança possa ter um reconhecimento automático de palavras com eficácia, até que ela consiga garantir uma fluência, tanto na leitura e na compreensão da mensagem escrita. A fluência, ela diz respeito à precisão, né? Quão precisa é a minha leitura, a decodificação, e diz respeito à velocidade. Como que eu consigo fazer essa leitura com precisão, né, com acurácia, e quão veloz eu consigo fazer essa leitura? Também diz respeito a essa fluência escrita, né? Como que eu consigo fazer a codificação escrita, colocar os sinais gráficos com competência, com acurácia, com precisão, e com qual velocidade de processamento eu consigo realizar essas tarefas escritas. O desenvolvimento da compreensão da leitura e a elaboração da escrita, ela envolve algumas capacidades, né? E essas capacidades são a capacidade de reconhecer, então a capacidade de decodificar, e a capacidade de grafar palavras, que é a capacidade de codificar. E essas capacidades, a gente tem que ter em mente, sempre visando a fluência, né? A fluência, ela garante que a criança, ela libere, né, as áreas atencionais para outros sistemas de compreensão, de leitura, por exemplo. E a criança que tem uma decodificação eficaz, ela não gasta muito tempo ali usando a rota fonológica para a leitura dela é feita com o mínimo esforço possível, ela consegue recrutar, né, os recursos atencionais, os recursos de memórias, para ela conseguir fazer inferências com uma melhor qualidade. Outra capacidade, né, que envolve a compreensão de leitura e elaboração da escrita é o domínio da linguagem oral, principalmente no que diz respeito ao aumento do vocabulário. Quanto maior for o vocabulário da criança, que a gente chama de lexo mental, quanto maior for o estoque de palavras que essa criança tem, que essa criança tiver, melhor vai ser a compreensão dela, melhor vai ser a produção textual. Então, esse estoque mental de palavras, que é o vocabulário, né, ele garante que a criança tenha uma boa compreensão da leitura e garante também que ela consiga desenvolver, né, fazer a produção escrita com maior agilidade, porque ela tem, né, palavras para poder colocar ali no seu texto escrito, para poder organizar, né, o seu texto, e melhor domínio da linguagem escrita a partir do melhor domínio da linguagem oral. E as funções cognitivas, as funções cognitivas referentes, né, à atenção, às memórias, inferências, e as funções executivas. Essas capacidades, elas estão envolvidas diretamente na compreensão da leitura e na elaboração da escrita. Por isso é de fundamental importância que nós, educadores, possamos conhecer, né, como que esses processos eles são adquiridos e como que nós podemos intervir de maneira mais eficiente, mais eficaz, para ajudar cada vez mais a criança a desenvolver com autonomia, mas também com bom desempenho, todas essas atividades, né, todas essas habilidades de decodificar, de codificar, de vocabulário, de inferências, de conhecimento de mundo, para que ela possa ter boa compreensão leitora e que ela possa elaborar os seus textos com mais eficácia e também com uma organização textual adequada. Bom, os objetivos da linguagem escrita são: nós temos a linguagem escrita como um contínuo da linguagem oral. Então, assim como a linguagem oral ela é dividida em linguagem receptiva e linguagem expressiva, a linguagem escrita também tem essa divisão. Então, nós temos alguns objetivos da linguagem escrita na sua modalidade receptiva, nós temos o objetivo de compreensão da informação escrita, de compreensão daqueles sinais gráficos. Então, a criança, inicialmente, ela começa ali com o reconhecimento de palavras isoladas, e quando ela reconhece, ela faz a decodificação dessas palavras isoladas, ela precisa fazer o acesso ao seu lexo mental, para que ela possa fazer o fechamento e saber o significado daquela palavra que ela está lendo.
Aí, paulatinamente, a criança vai, das palavras isoladas, ela vai fazendo reconhecimento de frases, de textos cada vez mais complexos, e sempre pensando que ela precisa fazer esse fechamento, que ela precisa acessar o significado daquilo que ela está lendo, até ela conseguir atingir uma compreensão plena do texto escrito. O outro objetivo da linguagem escrita na sua modalidade expressiva é a expressão por meio do código gráfico. É o aluno conseguir, através da sua escrita, expressar as suas ideias. Então, a criança começa ali, né, codificando, grafando palavras isoladas, né, com palavras que têm apoio inicial na sua oralidade, na sua fala, na sua cadeia fonológica que ela tem usual ali. E a partir da escrita dessas palavras isoladas, a criança vai cada vez mais construindo frases a partir das suas regras sintáticas que ela já conhece, e ela vai construindo aí textos simples até chegar na elaboração proficiente do texto escrito. Então, o objetivo da linguagem escrita, os objetivos da linguagem escrita são compreensão da informação escrita e expressão por meio do código escrito, por meio do código gráfico. Esses são os objetivos da linguagem escrita. Bom, pensando, né, nas considerações finais dessa nossa série sobre o papel da fonoaudiologia no desenvolvimento da linguagem escrita, o que nós podemos, né, fazer de conclusões, de relembrar, né, nas últimas aulas? Né, a leitura, ela antecede a escrita competente, então nós temos que primeiro a criança ela aprende a ler, para depois ela desenvolver uma escrita competente. Então nós temos primeiro a leitura, que é uma habilidade mais sensorial, perceptivo visual, para depois vir para a escrita, que é uma habilidade mais motora, grafomotora. Então o nosso cérebro ele aprende assim, né, desde habilidades mais simples para desenvolver habilidades mais complexas. O mecanismo de reconhecimento das palavras e a apropriação da grafia correta se baseia inicialmente na oralidade, então, primeiro, a criança se baseia na sua fala, por isso que uma linguagem oral bem estruturada é fundamental para que a criança tenha sucesso na sua linguagem escrita, porque ela vai apoiar na sua fala. Quando a criança ela vai escrever, por exemplo, bola, ela fica pensando, bo, bo, bo. Ela busca o som daquilo, daquele lexo ali, daquela memória fonológica que ela já possui, né? O lexo fonológico, ela vai buscar esses sons dentro daquelas palavras que ela já possui. Então, é importante que a linguagem oral esteja bem estruturada, que ela já possua, né, seu inventário fonético, todos os fonemas, né, da sua língua bem estruturados, com uma produção automática, sem trocas na fala, para que ela possa ter sucesso na sua leitura e escrita. Então, ela começa com esse apoio na oralidade, para depois ela vir para o conhecimento morfológico, né, para a estrutura das palavras, para ela entender as regras contextuais, né, quando que eu uso, por exemplo, o M, o N. Então, é uma regra de contexto na palavra, que eu preciso pensar, né, na estrutura da minha palavra, o que que vem antes, vem P e o B, o que que vem depois. Então, ela precisa pensar nessa estrutura da palavra, para depois ela chegar no seu domínio ortográfico, né, dela pensar já nas irregularidades da língua, nas representações múltiplas que tem de alguns grafemas. Então, é importante que a criança ela tenha, né, esse passo a passo bem estruturado, um ensino formal que garanta dela evoluir, né, lá da correspondência fonema-grafema, que é feito pela sua fala na sua oralidade, ela já começar a pensar na estrutura das palavras para poder usar os grafemas corretos, até ela atingir o nível consciente de regras ortográficas. Nós temos também, né, nas últimas aulas que nós vimos, os processos cognitivos, né, os processos de atenção, de memória, de funções executivas, como que eles são importantes para estruturar a linguagem escrita, o conhecimento geral de mundo, né, aquilo que ela consegue, a partir da linguagem, ela conseguir organizar as suas ideias, organizar os seus pensamentos, expressar para adquirir conhecimento, e a capacidade de fazer inferências, né, a capacidade de deduzir, de tirar conclusões a respeito, a partir do conhecimento prévio que ela tem, com a leitura que ela vai fazer.
Isso tudo associado ao conhecimento linguístico, né, que é a fonologia, a morfossintaxe, a pragmática, todos esses componentes associados, eles formam uma base para a compreensão da leitura e para a expressão da escrita. Então, é importante que a criança tenha desenvolvido e ela possa, com as experiências, com o ensino mediado, ela possa adquirir cada vez mais competência, tanto em níveis cognitivos, quanto em níveis linguísticos, para que ela possa garantir um sucesso no seu aprendizado da linguagem escrita. Nós temos os estudos, né? Os estudos, eles nos norteiam sobre a nossa prática, tanto a prática clínica quanto a prática educacional, né? As evidências científicas, elas são uma base bem fundamentada para que a gente possa ter cada vez mais práticas eficazes. Então, nós temos na psicolinguística, na neurociências, bases bem fortalecidas, né? Um conteúdo bem robusto acerca do desenvolvimento da linguagem escrita, né? E esse conhecimento nos ajuda cada vez mais a fazer avaliações, né? Avaliações diagnósticas, avaliações de progresso, quanto a intervenções eficientes dentro do conhecimento que nós temos da linguagem escrita. Então, é importante, né, a gente estar cada vez mais atualizado sobre o que tem, né, de mais evidente na ciência para a prática e linguagem escrita. Essas foram, né, as nossas considerações finais sobre essa aula, e eu vou deixar aqui uma prévia da nossa próxima série. A nossa próxima série nós vamos falar mais sobre artigos científicos que vão embasar a nossa prática em linguagem escrita. O que tem mais de atual, de eficaz, né? O que nós temos de evidências que realmente garante o sucesso da linguagem escrita dos nossos alunos, principalmente agora, né, pensando em pandemia, em retorno de aulas presenciais, o que a literatura tem, né, para nos fornecer de subsídios para saber intervir de maneira correta com os nossos alunos, né? Nós temos vivenciado em nossas salas de aulas tanta defasagem, né, pedagógica, tantas crianças, né, que já estão lá no terceiro, quarto ano, que não estão alfabetizadas, ou crianças lá do quinto, adolescentes do sexto e do sétimo, que não têm proficiência em leitura e escrita, que tem uma base de vocabulário, de compreensão leitora muito afetada, com prejuízos significativos, e tem causado impacto não só, né, na língua portuguesa, na literatura, mas em todas as outras disciplinas acadêmicas. É como que essa capacidade de fazer inferências, né, essa habilidade de interpretar enunciados, tem evidenciado tanto para a gente, né, como que a pandemia afetou os nossos alunos. Então, esse conhecimento científico, né, que tem contribuído tanto para a nossa prática, será o nosso alvo de estudo na próxima série. Então, eu espero vocês. Aqui estão as nossas referências, né, dessa aula de hoje, e eu espero vocês para a próxima série que vamos iniciar. Um beijo, até lá!